TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Evidência na TV. Estamos nos canais 24 e 524 da Claro Net TV e também da Claro Fibra TV e nas plataformas digitais. Dá uma espiadinha lá no nosso canal no YouTube também, se inscreve, ativa a notificação e você vai receber aí toda semana os programas novos do programa Em Evidência na TV, que tem o patrocínio do Sicoob Crédito Capital, mais que uma escolha financeira, uma opção mais justa para cuidar do seu dinheiro. FAMURS é no município que a vida acontece. Kaisermac, mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul já conhecem os produtos e serviços da Kaisermac Equipamentos, Instituto Masper e Masper Assessoria. Pois então, né? A gente está aqui no programa hoje recebendo um convidado muito especial para conversar com a gente aí sobre situações políticas, né? A gente está começando um ano, tem aí um executivo novo na presidência do país. Eu estou recebendo o vereador Gessé Sangalli, do Cidadania de Porto Alegre. Vereador, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, Cláudio. Espero poder corresponder às expectativas do programa. Vereador Gessé, eu vou começar falando sobre uma coisa muito boa, viu? Eu comento aqui muito no programa que agora a gente tem um governo federal novo e tal, né? Aí se fala muito agora ao retorno do aumento dos impostos sobre os combustíveis, mas ninguém faz aquele dever de casa que é o governo não fala sobre o dever de casa que é gastar menos do que arrecada, né? Alguma questão de que economize os recursos públicos, né? Gostaria de falar que você começasse falando, vereador, sobre a sua experiência nesse sentido. A gente tem uma imagem, uma ideia de que o governo ele tem o objetivo de servir as pessoas, mas se tu for parar para pensar, para analisar a realidade que nos cerca, é o contrário. É as pessoas que acabam servindo ao governo. Porque, na prática, é como se o cidadão fosse extorquido para sustentar o governo. E se fosse o objetivo do governo atender às necessidades do cidadão, 70%, 80%, 90% do que é arrecadado retornaria em serviços, em produtos, em trabalho para a comunidade. Quando, na verdade, é o contrário. Hoje, o executivo tem a obrigação legal de gastar 56% do que arrecada com folha de pagamento e somente o resto com serviços e atendimento à população. O legislativo é 70% e o judiciário acima disso, se não me engano, até cerca de 90%. Então, na verdade, o custo da máquina pública é muito superior ao serviço efetivamente prestado à população, sendo que esses números também eles são camuflados, porque mesmo quando o executivo gasta o seu limite, 56% com folha de pagamento, o legislativo 70% com folha de pagamento, isso não inclui os contratos terceirizados, que entra como se fosse prestação de serviço também. Então, exemplo da Câmara de Viamão, quando eu fui vereador no município de Viamão, 70% é para folha de pagamento, tinha ainda limpeza, segurança e outros serviços Copa que a Câmara de Vereadores contratava e na prática cerca de 75%, 85% do que vinha de recursos para a Câmara acabava servindo direto ou indiretamente como folha de pagamento. O Executivo tem 50 e poucos % de arrecadação que vai para funcionalismo, mas os contratos de dragagem, de limpeza, de copa, de transporte, que no fundo também acabam um percentual pagando pessoal e não necessariamente somente a prestação de serviço. Então, na verdade, vamos botar na média aí, 75% de tudo que se arrecada é folha de pagamento. Nossa, é muita coisa. E qualquer empresa que preste um serviço sabe que o custo máximo dela com folha de pagamento é 25%, 30% e o resto é a prestação de serviço efetivamente. Verdade. Contratação de maquinário, combustível, enfim, né? Então, quando a gente tem essa noção de que o dinheiro público serve para servir ao público, ao olhar onde efetivamente é gasto o dinheiro, a gente dá conta que é o contrário. É o serviço público que se serve das pessoas. E ele devolve migalhas para a população a título de, pelo menos, dar uma prestação, entre aspas, de justificar a sua existência. E, bom, isso aí é o contexto, a realidade que acontece de fato. E não que eu seja uma pessoa especial, mas o que nós temos de experiência na Câmara de Vereadores é que eu zero o meu gasto de gabinete com relação àqueles custos
variáveis, que eu poderia gastar cerca de R$17 mil por mês com esses custos, eu tive a opção de não gastar. Eu não gasto e tal. O serviço acaba ficando um pouco comprometido, mas é detalhe, que é papel, impressão, documento e tal, que a gente acabaria tendo que fazer, que seria efetivamente servir para a população. Por exemplo, um documento, um negócio impresso fisicamente tem um custo, mas a gente acaba tirando dos nossos próprios recursos que nós acabamos utilizando no gabinete, gasto pessoal. E também eu tenho esse compromisso que eu firmei em campanha de doar parte do meu salário para projetos sociais, que no caso eu uso no Concreto Beco. Mas não quero dizer que eu sou a pessoa certa dentro do universo da política porto-alegrense. Mas é só um exemplo do que eu acabo fazendo por entender um pouco desse contexto que a gente está inserido nessa questão do gasto ineficiente dos recursos públicos com folha de pagamento. Muito bem. Bom, a gente tem aí a situação agora dos 2 anos do prefeito Sebastião Melo, né? Câmara de Vereadores fiscaliza o Executivo, né? Qual é a sua avaliação, vereador, sobre esses primeiros 2 anos aí? O Melo me surpreendeu. Eu não apoiei ele diretamente no primeiro turno das eleições que passaram em 2020 e no segundo turno eu fiz uma oposição à candidata que estava concorrendo com ele, na época era a deputada a Manuela Dávila, por uma questão ideológica. Eu sou centro-direita liberal e ela representava um modelo político que eu não concordava. Durante o trabalho, durante essa caminhada de lá até aqui, eu passei a conhecer um pouco o prefeito Melo e eu me surpreendi. Muitas pessoas se surpreenderam com o trabalho que ele tem desenvolvido e eu acho que o governo dele está baseado em 2 características importantes e que, se permanecerem assim, a gente vai ter um governo que vai até o final relativamente bem. Porque o Melo, ele tem uma característica de conhecer a cidade, ele é uma pessoa popular no sentido de ter acesso às vilas mais precárias da cidade, ter entrada lá. Até tem algumas histórias de campanha que a gente está indo eu não, né, mas as pessoas contam, num lugar totalmente precário, esgoto a céu aberto, vila, traficante e tal, não sei o quê, e o Melo entra e as pessoas param para comentar ele e falam, tá, mas eu quero falar com a Dona Maria. E ele vai conhece a Dona Maria, da vila, da boca, não sei o que e tal. Eu já ouvi então também. ele é uma pessoa popular do ponto de vista de acessível às camadas mais humildes da cidade. Tanto que algumas teses de que ele estaria servindo aos empresários acabam não colando, porque né, me lembro disso. A cara dele, a maneira dele, o comportamento dele acabam indo no sentido oposto. Ele é uma pessoa muito popular, muito bem-quista pelas pessoas mais humildes da cidade. Mas isso resolve a parte da eleição, eleitoralmente. E para te poder governar, tu precisa, além de tu ter voto, tu precisa ter uma orientação técnica. E isso é muito importante para qualquer empresa e numa cidade não é diferente. E eu entendo que o vice-prefeito Ricardo Gomes é quem dá essa orientação ideológica para o governo. Que ele, embora não seja uma pessoa eleitoralmente muito capaz, do ponto de vista eleitoral, o vice-prefeito, ele tem uma boa relação com os grupos empreendedores da cidade, então acaba que, me parece, que tem uma boa simbiose entre alguém que tem voto, que dá cara para o governo, e alguém que tem relações sociais com as forças produtivas da cidade. E nesse sentido, em qualquer prefeitura, em qualquer governo, eu tentaria ajudar a fazer o governo dar certo, mas eu me sinto ainda, depois de ter conhecido o Melo e o Ricardo Gomes, representado pelos dois, que eu acho que se eles continuarem nessa tocada até o final do mandato e se for possível para eles permanecerem na próxima legislatura, eu acho que a cidade de Porto Alegre vai continuar se desenvolvendo bem. Porto Alegre recentemente saiu um ranking que ela é a cidade mais atrativa a desenvolvimento de empreendimentos no Brasil. O que nos dá 2 indícios. Um, que Porto Alegre está indo bem relativamente ao Brasil, e como o resto do Brasil é ruim, né? Porque se Porto Alegre, que a gente sabe que tem todas as dificuldades... Todos os problems que tem, então ainda é o melhor do Brasil, então o Brasil está ruim mesmo. Né? Então nós precisamos infelizmente. Que, no mínimo, os outros municípios, os outros estados copiem Porto Alegre e a gente continue confiando nesse projeto que parece que está sendo bem visto a nível nacional. Vereador, falando ainda sobre Porto Alegre, a gente tem algumas questões, né? A gente está agora no momento da reavaliação do plano diretor, né, da cidade, que passa, né, o pessoal
às vezes acha que o plano diretor é a altura de prédio e tal, é muito mais complexo que isso, né? E aí, como é que tá os caminhos aí para a gente saber? É 10 em 10 anos que se faz, aí na pandemia não se fez? Como é que está isso? Plano diretor, na verdade, assim, o Estatuto das Cidades, que é uma lei lá de 90 e poucos, se não me engano, 96, ela determina que as cidades acima de 20 mil habitantes façam uma revisão do seu plano diretor a cada 10 anos. Então, teve em 98, se não me engano, depois teve 2008, 2010, teve aqui em Porto Alegre novamente, e ia ser revisto em 2020. Só que a prefeitura de então atrasou para apresentar os estudos e acabou que veio a pandemia e o conselho que fala sobre o plano diretor acabou sugerindo que se adiasse essa discussão para que pudesse ter as audiências públicas que são necessárias para dar a publicidade e a transparência para esse processo que é importante. Na verdade, é previsto no Estatuto das Cidades. E nós já fizemos um plano diretor lá no finalzinho dos anos 90, e a revisão dele ali por 2010. E agora seria a terceira vez que nós paramos, nos debruçamos sobre essa questão aqui em Porto Alegre. E o plano diretor ele é composto de algumas fases. Tem uma empresa que normalmente é contratada para fazer uma consultoria, para fazer a compilação de informações, fazer a escrita desse texto de acordo com o que falam os técnicos do município, as forças políticas do município e a população. Então, tem uma empresa contratada que vai fazer, já foi contratada e está fazendo essa consultoria. Tá? Nós temos os técnicos da cidade que identificaram as vulnerabilidades, os gargalos, os problemas que nós temos no nosso plano diretor, que acabam limitando o desenvolvimento econômico, limitando o conforto das pessoas na nossa cidade. Nós temos as forças produtivas, que são entidades como os sindicatos empresariais de construção civil, os de comércio, de indústria, varejo e tal, que também estão colocando as suas reivindicações em evidência. E tem a questão da participação popular, que está acontecendo nos dias 7, 8 e 9 agora de março na PUC, onde é feita a oitiva de todas essas forças produtivas num único local. E o que acontece? Como tem essa consultoria que está fazendo o compilado passado, ele necessita agora fazer como se fosse uma consulta popular. Ainda antes das audiências públicas, ainda antes de terminar o texto que está sendo escrito do plano diretor. E essa consulta é feita na PUC no dia 7, 8 e 9 de março. Por isso que é importante a participação das pessoas e tal, para que todos possam participar e colocar a sua opinião sobre o que deu certo na cidade, o que não deu certo, e enfim. Após essa oitiva, que vai ter agora 7, 8 e 9 de março, são feitas audiências públicas em cada região da cidade, se não me engano são 8 regiões, norte, sul, leste, centro, enfim. E são 8 regiões que têm características semelhantes e cada região acaba tendo algumas características peculiares. Que nem, quanto mais ao sul, maior o problema de mobilidade, porque as pessoas têm que se deslocar até o centro. Quanto mais ao centro, mais a dúvida é a questão sobre a questão do adensamento, aumentar a altura de prédio e tal. Quanto mais ao leste, mais questão de segurança pública, mobilidade também, asfaltamento, que falta lá na região da Lomba do Pinheiro. Então, cada região tem uma característica, por isso que a importância de fazer audiências públicas em cada local. É como se fosse um orçamento participativo, onde cada local tem as suas demandas e vota naquilo que acha que é importante. Então, essas audiências públicas elas servem para ouvir quais são as principais demandas de cada uma das regiões da cidade. Após feita o texto por parte dessa consultoria que está desenvolvendo isso em conjunto com o Executivo, o Executivo vai protocolar as sugestões de alteração no plano diretor na Câmara de Vereadores. E aí que os vereadores começam a atuar em cima do texto que chegar. Então, são algumas etapas do Executivo, e agora 7, 8 e 9 de março é uma etapa do Executivo. Depois que for para a Câmara de Vereadores, os vereadores vão analisar o texto, vão acolher emendas da sociedade. Então, enfim, o vereador lá de esquerda resolveu que ele acolheu uma demanda de uma associação de moradores que acha que é importante colocar no plano diretor. Ele pega aquela emenda, ele subscreve a emenda, ele apresenta o plano diretor. E são milhares de emendas que cada legislatura acaba fazendo, e no final das contas, esse processo, que demora cerca de um ano, desde
do início do protocolar até ser votado na Câmara de Vereadores, acaba demorando e quem compõe a comissão de revisão do plano diretor na Câmara de Vereadores é uma comissão representativa que originalmente tinha 12 membros. Na última revisão do plano diretor teve 13. Por que 13? Porque somente uma bancada não tinha representação. Se não me engano, era o Ferronato. Então, os vereadores fizeram um favor ao Ferronato para que ele pudesse entrar e alteraram o regimento interno para que pudesse ter 13 membros para que ninguém ficasse de fora, nenhuma bancada ficasse de fora. E agora nós temos 15 bancadas, 15 ou 17, né? Mas com 15 membros resolveria o problema da Câmara. Então agora essa é uma pergunta que a Câmara está fazendo. Se ela vai novamente alterar o regimento para aumentar o número de membros e permitir que todas as bancadas sejam representadas na comissão de revisão do plano diretor, ou se os partidos que não atingirem essa cota mínima de inscrições de blocos partidários, se eles vão ficar de fora entrando num sistema de rodízio. Particularmente, pelo que eu interpretei do que estava acontecendo na Câmara, os demais vereadores não vão querer colocar os outros partidos permanentemente, vão querer colocar em rodízio. Isso, eu sou neutro nessa questão, até porque eu já consegui um lugar na comissão representativa. Eu queria agradecer aqui o PTB, através da Tanise, Bill e Hamilton, que subscreveram um bloco partidário para que eu pudesse participar da comissão do plano diretor, e ao PL, através do Bobada e do Mauro Pinheiro, que se somaram, e nesse grupo de 6 vereadores, nós tiramos 2 representantes. No primeiro ano vai ser eu e o Mauro Pinheiro, e no segundo ano vai ser eu e o vereador Bobada. Mas então o que acontece é que, provavelmente, minha interpretação, os partidos grandes, que todos têm um representante, não vão querer que um partido de 4 tenha um, enquanto um partido com 1 também tenha um. Sim. Porque acaba diluindo o poder daquele partido que era para ser que é maior, só que acaba tendo somente um representante relativamente a um outro que só tem um. Então é como se tu estivesse permitindo que um partido pequeno tivesse tanta representatividade na discussão do plano diretor quanto um partido grande. Independente disso, o texto tem um presidente que vai presidir os trabalhos, cada tema tem um relator específico, então são 7 grandes temas na cidade, não vou lembrar todos agora, mas é mobilidade, infraestrutura, lazer, enfim, são vários temas, e cada um vai ter um vereador que vai ser o relator daquele tema. E o presidente da comissão é o que designa esses textos para cada vereador relator, e tem um relator como se fosse global, que é o que compila para identificar se o texto do um não está conflitante com o texto do outro, coloca tudo no único texto e daí leva para a votação no plenário, daí onde todos os vereadores vão poder participar e emendar e fazer o seu trabalho. E dentro desse contexto, então essa aqui é como se fosse a sistemática do plano diretor, como é que ele funciona, com etapas do executivo e etapas do legislativo, e vai culminar no ano que vem com a votação. E por que já está sendo feita agora uma comissão especial da Câmara, se nós estamos na etapa do Poder Executivo? Ainda. Porque, para acelerar o processo, o prefeito pediu que a Câmara já fizesse uma comissão para já ir acompanhando, para não ter enrolação ano que vem, que vai ser o ano eleitoral, para ficar avaliando, entendeu? Atitude interessante. Então, já que é desde agora que vai participando de todas as etapas, a comissão que for ocupar, né, os vereadores que compuserem a comissão, para já ir acompanhando, para acelerar o processo, para que o mais rápido possível seja feita essa alteração. Daí, dentro das alterações do plano diretor, tudo que importa para a cidade vai estar. E o que é o plano diretor? Ele é como se fosse a Constituição do município, a Constituição legal do ponto de vista urbanístico do município. Então, desde largura de rua, são três basicamente, 3 processos que compõem o plano diretor. Regramento sobre áreas privadas, regramento sobre áreas públicas e gestão. E hoje, esses são os 3 temas macros que estão dentro do plano diretor. O legislador, no passado, ele se preocupou muito em fazer regras muito intrincadas para áreas privadas.
Para as áreas públicas, ele não se preocupou muito e gestão é gestão. Gestão é gestão. Tipo assim, como o agente de fiscalização vai fazer a fiscalização daquilo que ele está se propondo a fiscalizar. São esses três. Então, os dois que são de competência do poder público ficou meio, vamos ver qual é que é, deixa meio assim. Mas as regras de dentro das áreas privadas foi muito entroncado. Nós temos regras muitas vezes contraditórias entre si, que ou o fiscal tem que fingir que não viu, porque senão vai ser impossível aprovar o processo, ou elas acabam interferindo demais dentro do que pode ou não pode ser feito dentro do teu terreno privado. Então, desde a altura do prédio, recuos, espaçamento para entrada de ar e tal, coisas que acho que tiveram uma boa intenção, mas não foram acompanhadas nem de um estudo científico para dizer se fazia sentido ou não, e nem de uma autorização prévia para mitigação através de ferramentas tecnológicas, que nem, por exemplo, antigamente a respiração, a questão do fluxo de entradas de ar, ela era passiva. Hoje em dia tu pode ter um corredor central que faça abastecimento com oxigênio, por exemplo, a partir de ventiladores e tal, dutos e tal. Então, são coisas que acabaram ficando limitadas, que limitaram a altura, limitaram o adensamento, limitaram a ocupação, o aproveitamento, o que gera efeitos colaterais na cidade como um todo. Porque uma coisa que as pessoas não se dão conta é que, independente de eu rabiscar num papelzinho lá uma frase bonita ou não, as pessoas vão continuar existindo. Elas vão continuar existindo, só que como eu tenho uma fiscalização pública sobre o privado, e muitas vezes essa regra ela não faz sentido, eu vou estar forçando ele a fazer projetos que talvez não façam sentido para a realidade na prática. E se uma cidade, o exemplo do crescer, não crescer para cima, ela vai crescer para os lados. Para algum lugar ela tem que crescer. Porque as pessoas existem. Então, nós estamos... Por culpa de um plano diretor que pune trava quem quer empreender, fazer uma obra de arte no seu terreno, um prédio alto, um prédio bonito, um prédio extravagante, enfim, cada um decide se quer comprar ou não, nós acabamos expulsando as pessoas para as regiões mais periféricas da cidade. E isso acaba pressionando a mobilidade urbana, a infraestrutura de vias e aumentando o custo ambiental desse deslocamento, porque se uma pessoa tem que se deslocar 30 quilômetros para conseguir chegar em casa todos os dias, tu vai ter mais carro na rua, tu vai ter mais pressão sobre o sistema de transporte público e tem mais do que isso, tu ainda vai acabar gerando dificuldade do ponto de vista de sustentabilidade econômica de negócios locais. Claro. Porque uma coisa leva a outra. Se tu tem uma cidade que não é densa, que ela acaba se espalhando no território, talvez um negócio que se viabilizaria na frente de um condomínio não vai se viabilizar numa área mais rural, uma área mais rarefeita, tanto que fala, áreas rarefeitas e tal. Então, são questões que a prefeitura agora mudou a mentalidade. Eu tive a oportunidade de conversar com os técnicos da Secretaria de Meio Ambiente, que estão auxiliando essa consultoria a escrever o texto. E o que eu entendi dos técnicos é que, primeiro, eles não querem prejudicar nenhum empreendimento na cidade. Mesmo quando eles negam o projeto, eles não negam porque querem, negam porque existe uma regra que foi escrita no passado, que não se adequa à realidade, e que, se eles não responderem de acordo com a regra, eles podem ser apontados pelo Ministério Público por estar aprovando um projeto fora da regra. Podem aprovar um projeto fora da regra. O problema é que eles têm que justificar o porquê está aprovando um projeto fora da regra. E a ideia é trazer no novo plano diretor um sistema de automatização das decisões. Um arquiteto, um engenheiro cadastrado da prefeitura, que tem o próprio, o seu conselho regional lá de arquitetura ou de engenharia, ele vai colocar num sistema automatizado, eu quero tal área, tal altura, tal isso, tal aquilo, e o sistema mesmo, a ideia é gerar automaticamente a autorização de acordo com aquilo que ele colocou dentro do sistema. Então, automatizar o processo de tomar de decisão, e só tem que, daí a ideia é fazer com que só tenha algum tipo de intervenção de um técnico na exceção da exceção. Porque daí tu consegue desburocratizar o processo. Isso já existe em algumas cidades, Porto Alegre pode ser vanguarda nisso. Talvez, não que tenha sido bom, mas talvez o atraso no processo de revisão do plano diretor tenha sido
providencial, porque acho que nós estamos muito mais maduros agora do ponto de vista de gestão, né? A gestão está com uma boa aceitação popular e os próprios vereadores que compõem essa legislatura, inclusive após agora a eleição para deputado, eles são pessoas que, na média, são mais conectados com a cidade. Sim. Né? Porque cada deputado, cada vereador tem o seu perfil. E tem uns que são mais ideológicos. Sim. E tem alguns que são mais como se fosse pé no chão. Sim. Mais dia a dia da cidade. Sim. E essa legislatura que ficou agora após a eleição de deputado, ela é mais conectada com a realidade. Sim. Então, eu acho que mesmo na esquerda tem pessoas que são mais do dia a dia prático da realidade da cidade, que eu acho que acaba ajudando o nosso desenvolvimento. Então, acabou que vai cair numa data importante para nós poder fazer essa revisão. Muito bem, vereador Gessé. Inclusive, essa questão da esquerda é uma questão interessante, pegando o gancho que o vereador comentou sobre... daí o pessoal de esquerda vai querer lá um projeto social, vai votar a favor de um projeto social. Como se, um comentário meu, como se o Cidadania, como se partidos de centro ou até partidos de direita não se preocupassem com projetos sociais. Daqui a pouquinho eu fiz essa provocação com o vereador, daqui a pouquinho a gente vai voltar com um programa em evidência na TV, depois do intervalo, não sai daí. Lembrando que o programa em evidência na TV tem o patrocínio de Sicoob Cred Capital, mais que uma escolha financeira, uma opção mais justa para cuidar do seu dinheiro. FAMURS é no município que a vida acontece. Kaisermac, mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul já conhecem os produtos e serviços da Kaisermac Equipamentos, Instituto Masper e também Masper Assessoria. Se você está gostando da nossa entrevista, dá uma olhadinha lá no nosso Instagram também, Revista em Evidência com mais detalhes, e acompanhe também no nosso canal no YouTube, Revista em Evidência, programa Revista em Evidência, tá bom? Vamos para o intervalinho, em seguidinho a gente está de volta, é um instante só. Em Evidência na TV, o programa da Revista em Evidência na RDC TV. A Kaisermac é referência de bom atendimento e eficiência no mercado de peças para equipamentos rodoviários. Tem como foco a qualidade dos produtos, o atendimento aos clientes e agilidade na entrega. A empresa possui 27 anos de experiência no fornecimento de peças, sempre buscando atender a todos de maneira ágil e eficaz. Devido à qualificação de todo o processo, ela atua em mais de 250 municípios do Rio Grande do Sul. Hoje, a Kaisermac é uma das maiores empresas do segmento, expandindo sua atuação para além do estado. Já pensou em ganhar uma Hilux automática? Então vem comigo pro Sicoob. Aqui, a cada R$100 integralizados em capital social, você ganha prêmios e ainda recebe números da sorte para concorrer a uma Hilux automática. Visite uma agência ou acesse vemcomigoprosicoob.com.br e participe da promoção. Sicoob Cred Capital. Integralizou, ganhou. Consulte regulamento e SECAP no site. Em Evidência na TV, o programa da Revista em Evidência na RDC TV. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, aqui nos canais 24 e 524 da Claro Net TV, aqui na RDC TV, E também na sua companhia, agradecendo a sua companhia e seu carinho. Lembrando que o programa Em Evidência na TV tem um patrocínio de Sicoob Cred Capital, mais que uma escolha financeira, uma opção justa para cuidar do seu dinheiro. FAMURS é no município que a vida acontece. Kaisermac, mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul já conhecem os produtos e serviços da Kaisermac Equipamentos, Instituto Masper e também da Masper Assessoria. Hoje estou conversando com o vereador Gessé Sangalli, vereador do Cidadania, sobre as questões, obviamente, da cidade, a avaliação também do Executivo de Porto Alegre. E eu provoquei o vereador no bloco anterior ali, comentando que a gente está falando aqui dos projetos para a cidade, do plano diretor que está sendo estudado já nesse momento, dos projetos sociais, que se tem aí uma visão de que projetos sociais para as periferias, os vereadores, os políticos de esquerda dão aquela atenção, mas como se os políticos do centro, da direita, não dessem atenção para esses projetos sociais. Não tem isso muito também, vereadora? Essa é uma coisa interessante e eu gosto muito de falar.
as pessoas associam à esquerda uma preocupação social. Isso. E daí a direita com o empresário. Sim, daí né? eu pergunto, tá? Eu pergunto para os meus amigos que fazem essa afirmação. Me cita um trabalho social desenvolvido pela esquerda. E geralmente eles não sabem responder. E eu respondo por que não sabem. Porque os políticos de esquerda, eles não fazem trabalho social. Eles se apropriam de pautas sociais demonstrando preocupação social, mas não desenvolvem trabalho social. Quem é que desenvolve trabalho social? Não é nem a esquerda nem a direita, são indivíduos. É verdade. São igrejas, são associações de moradores, são empresários, são pessoas, Sim. indivíduos. Sim. Alguns podem ser de esquerda, alguns podem ser de direita, mas não é a esquerda política que desenvolve trabalho social e não é a direita política que desenvolve trabalho social. São indivíduos, né, que acabam desenvolvendo. Por que a esquerda leva a fama de ter preocupação social? Porque ela culpa o empresário e ela culpa os políticos que não são de esquerda de não fazer trabalho social. Então, por apontar o dedo para o outro que não faz, sendo que ela também não faz, ela acaba levando a fama de que ela se preocupa. E que mas, faz, de fato mesmo, ela não faz. Os políticos de esquerda não fazem trabalho social. Assim como a maior parte dos políticos de direita também não fazem. Os políticos, através da máquina estatal, extorquem a população através de impostos. 70% e 80% é utilizado para a própria máquina e eles devolvem, através de serviços públicos, migalhas para a população. Então, essa é uma leitura que eu faço com relação à questão do trabalho social. Entretanto, existe um problema, uma diferença entre o que é dito e o que é feito na prática, porque nós vivemos numa sociedade que ela é muito rápida, ela consegue prender as pessoas por muito pouco tempo e é muito comum as pessoas serem fisgadas na sua imaginação, no seu entendimento, por gatilhos mentais. É muito comum, por exemplo, tu faz um programa de 1 hora. Talvez alguém vai pegar uma frase que eu falei aqui e de 15 segundos, vai tirar de contexto e vai fazer parecer que eu sou um monstro. É muito comum. É verdade. Por quê? Porque a sociedade, cada vez mais, ela está menos atenta às discussões profundas e nós estamos cada vez mais sendo conduzidos a gatilhos mentais. Então, por exemplo, um exemplo muito recente. Querem fazer com que o pobre não vá mais na redenção porque querem privatizar a redenção. Óbvio que é mentira. Isso não aconteceu no gasômetro. Foi gasto 70 milhões no primeiro trecho, 50 milhões no segundo trecho. Existe uma parceria público-privada no gasômetro. Não se gasta um centavo de dinheiro público no trecho 1 e se gasta milhões de reais de dinheiro público no trecho 3. E quem anda no trecho 1 e quem anda no trecho 3 não sabe qual é a diferença. Mas um é pago pelo poder público e um é pago pela iniciativa privada. Porque o cara da privada, no caso ali a GAN3, se não me engano, ele aluga espaço para quiosques, aluga espaços para fazer eventos e tal, e a remuneração dele vem em publicidade e o uso do espaço. E era isso que se queria fazer na redenção. Mas o que os vereadores e deputados de esquerda fazem para tentar gerar nessas pessoas uma noção de que o governo que está hoje propondo isso, que agora nem está mais propondo, é mau, que não quer o bem das pessoas. Eles fazem parecer que o Melo não quer o pobre, que agora vai ter que pagar para entrar na redenção, que na verdade quer acabar com a natureza, que quer derrubar tudo e tal. Mas é óbvio que isso é mentira, cara. É óbvio, não é doença mental o cara que acha que isso é verdade, cara. Só que, tipo assim, as pessoas não têm tempo. Elas confiam em políticos, confiam. O que eu estou falando aqui agora, para algumas pessoas, pode ser uma verdade irrefutável. Para outras pessoas é uma coisa absurda, mas tem pessoas que, pelo fato de eu estar na TV falando sobre isso, é uma verdade irrefutável. Tu vê um deputado que fez 50, 60, 70 mil votos, falando que o prefeito Melo quer vender a redenção e quer cobrar de pobre entrar na redenção, as pessoas que acreditam nesses políticos vão acreditar, mesmo que seja mentira. Então, essas narrativas, essas distorções e esses ganchos que acabam atuando em gatilhos mentais, reforçam nas pessoas os medos, anseios e preconceitos que elas têm. E se pega na veia de algumas pessoas, isso acaba viralizando e parecendo que é uma grande verdade, quando na verdade não é.
Então, é muito comum a gente pensar, por exemplo, que a esquerda se preocupa com a população mais humilde. Mas daí eu pergunto, vamos analisar em profundidade os projetos, as causas e ver se elas não têm muito mais de retórica do que de efeito prático. É muito comum, que nem, por exemplo, quando a gente vê que projetos que prometem benfeitorias ou vantagens trabalhistas a um grupo de pessoas. Existe uma realidade que é muito pragmática, mas poucas vezes percebida. Toda regulamentação, toda regra coercitiva, ela vai recair sobre a parte mais frágil daquela relação. Então, por exemplo, agora, vamos botar um exemplo, pessoas que andam com tênis cinza têm direito a não ir trabalhar uma vez por semana. Beleza? O que o empresário vai fazer? Não, pessoas que usam tênis cinza eu não contrato. Por quê, né? Eu não posso contratar, eu não vou arcar com esse custo. Então, quem é que foi prejudicado por essa regra? A pessoa que usa tênis cinza. Então, toda regra coercitiva, imposta por um terceiro, no caso o Estado, vai ser paga não pela parte mais forte da relação, mas sim pela parte mais fraca. Então, se eu quiser continuar tendo o meu emprego, eu vou começar a pensar, será que eu quero continuar andando com tênis cinza? Pois é. Acho que não. E toda regra que parece boa, se ela é imposta a uma relação voluntária, ela vai ser paga pela pessoa mais fraca da relação. Em toda regra. Direitos de defesa do consumidor, qualquer regra. E a gente já viu, e a gente já viu isso acontecer. Inclusive agora, vereador Gessé, o vereador é conhecido como vereador da liberdade econômica, né? Eu vou puxar então uma outra polêmica que entrou agora no governo federal, que é a questão do presidente Lula com o presidente do Banco Central, né? O presidente Lula resolveu ficar brabo com juros altos no Brasil e tal, e começou a culpar não o Banco Central, inclusive o presidente do Banco Central, né? Aí a opinião é minha, como se o presidente do Banco Central acordasse de manhã e decidisse colocar aquele patamar daquele juro lá em cima. Essas questões que acabam confundindo, aí as pessoas não sabem mais quem é que está falando o quê, quem é que tem a culpa de quê, né? E no fim acaba não se resolvendo o problema, que seria a discussão principal, né? Como é que vamos resolver o problema? Essa questão de liberdade econômica também passa também por essas questões sociais? Vereador? Sim, o que aconteceu? O governo Lula se elegeu milagrosamente, né? Acabou se elegendo aí, mesmo com todos os indícios dizendo que talvez não fosse ganhar, acabou ganhando, então é um fato, está aí, não tem como lutar contra isso. Mas foi aprovado no meio para o fim do governo Bolsonaro a independência do Banco Central. E o Banco Central, ele, em todos os países que tem, ele tem a função de controlar a inflação, mexer sobre taxa de juros, e a principal função dela do Banco Central é a questão da controlar a taxa de inflação no país. Beleza. Por quê? Porque o governo federal, antes do Banco Central independente, ele tinha a questão dos impostos, que servia para financiar o Estado, e a emissão de moeda, que era uma forma de financiar o Estado também de maneira indireta. Qual é que é o problema da emissão de moeda? É que existe na sociedade como um todo uma certa riqueza circulante. E riqueza, eu não estou falando de dinheiro, é bens e serviços que estão aí. Não sei quantos milhões de carro, não sei quantos milhões de casa, não sei quantos milhões de quilos de arroz, feijão e não sei o que e tal. Com o governo tendo o poder de imprimir moeda, ele escolhe para quem que ele paga essa moeda primeiro. Ele pode pagar para uma empreiteira, ele pode pagar para funcionário público, ele pode pagar para outros bancos, e ele coloca esse novo dinheiro a circular na economia por aqueles que ele tem preferência. Só que mais dinheiro circulando na economia, sem uma correspondente aumento de produção na economia, gera inflação. Ele não vale nada. Gera inflação. E o que acontece? O governo queria ter um Banco Central subserviente ao governo federal, porque ele poderia imprimir moeda para gerar inflação, que para o governo é bom, para a sociedade é ruim. E o Banco Central independente gera esse problema, porque a única forma que o governo tem de se financiar de fato, enquanto o governo central não é submisso ao governo federal, é aumentando imposto. E aumentar imposto, ele é altamente impopular. Tanto que nós temos visto ultimamente aumentar o preço de combustível, começando a pensar em taxar jogos
de internet, taxando várias coisas. Comunicações. Só fala impostos. Só fala impostos. Por quê? Porque, de outra forma, o governo hoje não consegue se financiar, que é emitindo moeda para gerar inflação. E existe o que eles chamam de imposto inflacionário, que é justamente isso. Sim. Tu coloca mais dinheiro para circular na economia, tu está literalmente taxando o dinheiro guardado. Mas aí ele diz que é para as causas sociais. Não, daí, aí que tá. E daí que ele vai estourar o teto. O que fez com que o Brasil, mesmo em pandemia, com todas as crises que nós passamos, tenha acabado no final do ano passado, no final de 2022, com um crescimento de 2,9%. Foi a diminuição do peso do Estado no bolso das pessoas. Por quê? Não que o Bolsonaro tenha sido perfeito do ponto de vista fiscal e político, ideológico e econômico. Não foi. Mas foi um dos poucos governos, talvez o único depois da redemocratização, que acabou o seu mandato com menos servidores públicos do que iniciou. Enxugou. Ele não demitiu ninguém. Enxugou. Mas as pessoas naturalmente vão se aposentando. E a taxa de reposição não foi tão grande quanto que foi saindo. Ele só aumentou na questão da segurança pública. Talvez nem isso devesse, mas enfim, acabou a questão de preferência política desse governo que saiu. Então ele diminuiu. Então, ao longo do tempo, foi diminuindo um pouco do custo com a máquina pública federal. Municipal e estadual quase não deve ter alterado. Mas diminuiu e aumentou. E o que aconteceu? Com isso ele conseguiu reduzir alguns impostos. E tem uma coisa que eles chamam de curva de Laffer. Que se tu pegar, vamos dar um exemplo, tá? Com relação à arrecadação de qualquer governo, federal, municipal, estadual. Se tu tem uma sociedade trabalhando e tu taxa zero ela, tu vai ter zero de arrecadação. Se tu tem essa mesma sociedade trabalhando e taxa ela em 100%, tu também vai ter zero de arrecadação. Porque ninguém vai trabalhar para perder toda a sua riqueza para impostos. Então, os dois extremos dessa curva de Laffer é zero. Mas no meio do caminho tem uma curva de eficiência de cobrança de impostos. E o Brasil já passou do meio da curva por muito. Por isso que se acredita que com a redução de impostos do governo Bolsonaro, ainda assim se aumentou a arrecadação. Porque tu voltou a subir na curva de Laffer. Sim. Então. Só que isso só é possível de fazer uma avaliação no longo prazo. Sim. E como o governo que chegou agora está matando o cachorro a grito, porque ele prometeu muita coisa, ele precisa entregar, ele quer aumentar imposto porque ele acha que no curto prazo se beneficia, mas no longo prazo diminui. Porque quanto mais perto dos 100% da taxa de arrecadação, menor vai ser a arrecadação no longo prazo. Fantástico. Por quê? Porque muitas pessoas, vamos ser sinceros, a pessoa, em qualquer relação obrigatória, o prejudicado é o mais fraco. O cara que é rico, ele está olhando, está aumentando o meu imposto, aumentando o meu imposto, eu tenho dinheiro, né? Eu vou sair do Brasil. O cara para de produzir. E chega uma hora que o incentivo para as pessoas que produzem, que geram renda, riqueza e bens e serviços no Brasil, acaba pensando, não, olha o velho da van, vou dar um exemplo, tá? Não sei se ele vai fazer, tá? Sim. Vamos fingir, não dá mais aqui, estou sendo perseguido, vou vender minha van. Vende, cara, ele pega o dinheiro dele, coloca em qualquer país do mundo, cara, ele não passa fome. Né? Então, olha quanta gente vai ficar desempregada. E quantas pessoas vão ficar desempregadas. Ou não, talvez num primeiro momento não fique, né? Mas ao longo do tempo, ele já provou que sabe gerir as empresas dele, né? Os outros talvez não saibam, então. E é o que é Americanas? O que é? E daí vai indo. Então, hoje a gente acabou passando, e esse é o risco, né? Aumentando a arrecadação, tu acaba desincentivando, porque toda a sociedade ela reage a incentivos. Tu está aqui trabalhando, obviamente, porque tu gosta do jornalismo, mas também porque tu recebe o teu salário. Claro. Se daqui a pouco não vale a pena ser jornalista no Brasil, mas vou morar nos Estados Unidos, lá vou lavar prato, cara, vou lavar prato, porque com certeza. A vida. Tem que sobreviver. É isso aí. E daí é uma das coisas que acontece. E o Brasil e o governo Lula, na minha opinião, ele não é contra o Banco Central, tá? Na minha opinião, ele sabe que não vai conseguir fazer um bom trabalho, tanto quanto ele prometeu, e ele tem que encontrar o culpado. E o Bolsonaro ele sabe, né, como é que funciona. E o Bolsonaro ser culpado vai colar até um certo momento. Também. Daqui a 1 ano e meio, 2 anos, cara, ninguém vai querer mais saber de Bolsonaro. Porque quero saber por que o arroz está R$20 o quilo. Né? Então, quem é que vai ser o culpado? Ele está tentando achar o culpado, o presidente do Banco Central. Só que o Banco Central ele tem um mandato de 4 anos, tá? E vai acabar o mandato do presidente no meio do mandato do Lula. Eu tenho certeza que ele vai colocar alguém alinhado, a ele, né? E daí ele vai reduzir juro. Então, talvez atacar agora vai reduzir os juros, mas vai aumentar a inflação no longo prazo. Cara, durante 1, 2 anos, tira o empréstimo que tu puder
Compra o que tu quiser, porque, cara, vai ter Fica inflação. a dica. Mas que medo. Né? Ai, que medo. Só que, mas é o que vai acontecer. É o que acontece. Os mais antigos sabem como é que era. Como é que funcionava A lá? minha casa, onde eu morei com os meus pais até 25 anos de idade, tinha dispensa. Hoje nós não temos dispensa, nós temos um armarinho. É verdade, a minha também. Porque o armarinho, Meus pais. O armarinho é para colocar as compras da semana, né? E, cara, dispensa, tinha um cômodo da casa que era para guardar comida, porque se tu comprasse de manhã, de noite era outro preço. Sim. Porque aumentava quarto dependência, quarto de empregada, né? Se falar, para o apartamento hoje que tem para ficar com a empregada lá dormindo junto na casa. Acabou, muitos transformaram isso aí em dispensa para colocar os alimentos, então, na época da hiperinflação no Brasil. Olha, vereador Gessé, gostaria de conversar muito mais sobre isso. Eu tenho um carinho muito grande pelo trabalho do vereador. Já o entrevistei aqui no programa, no portal RDC. Infelizmente, o nosso tempo está chegando no final. Quanto tempo a gente tem, produção? O vereador tem dois minutos para as considerações finais, vereador Gessé. Não sei nem o que dizer. Não, obrigado pelo convite. Sempre que tiverem a oportunidade, podem me chamar. Gosto de falar sobre esses temas. E o que eu gosto de falar são coisas que fogem do dia a dia. Geralmente, quando tu vai em qualquer entrevista, eles perguntam o beabá. Sim. O beco, como é que está o trabalho social, blá, blá, blá e tal. Mas coisas que desafiam, que colocam tu numa saia justa e fazem com que tu tenha que pensar duas vezes antes de responder. Primeiro que melhora para a audiência, porque o cara que está vendo conhece o entrevistado um pouco melhor, e também desafia o próprio entrevistado a estudar um pouco mais, que eu acho que é o que está faltando nos políticos brasileiros, é estudar. Eles estão muito preocupados em frases de efeito, frases de impacto e gatilhos mentais. Cara, isso é importante, é bom para a mídia e tal, só que os problemas que a sociedade tem são muito mais complexos do que frases curtas de exemplo de efeito, limitadas. Até só para lembrar, o Bolsonaro, quando estava concorrendo em 2018, ele ficou conhecido pelas mitadas. Corte rápido, faca. Isso. Tem que se fuder, acabou. Isso. Porque é só não roubar que tem dinheiro. Isso. E no segundo mandato ele não fez isso, né? Porque quando ele passou a governar, ele viu que os problemas são muito mais complexos do que frases simples. É verdade. Né? A questão é essa, os políticos estão muito em frases simples de efeito que não necessariamente explicam a complexidade que os problemas têm. Eu espero poder ter a capacidade de entender os problemas em complexidade e encontrar soluções criativas para os problemas. Vereador Gessé Sangalli, muito obrigado mais uma vez por conversar com a gente. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Lembrando sempre que o programa Evidência na TV tem um patrocínio de Sicoob Crédito Capital, mais que uma escolha financeira, uma opção mais justa para cuidar do seu dinheiro. FAMURS é no município que a vida acontece. Kaisermac, mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul já conhecem os produtos e serviços da Kaisermac Equipamentos, Instituto Masper e da Masper Assessoria. O programa vai ficando por aqui. Na sequência, comentário em evidência. Comentário em evidência. Patrocínio Kaisermac Equipamentos, Instituto Masper e Masper Assessoria. A Kaisermac é referência de bom atendimento e eficiência no mercado de peças para equipamentos rodoviários. Tem como foco a qualidade dos produtos, o atendimento aos clientes e agilidade na entrega. A empresa possui 27 anos de experiência no fornecimento de peças, sempre buscando atender a todos de maneira ágil e eficaz. Devido à qualificação de todo o processo, ela atua em mais de 250 municípios do Rio Grande do Sul. Hoje, a Kaisermac é uma das maiores empresas do segmento, expandindo sua atuação para além do estado. Já pensou em ganhar uma Hilux automática? Então vem comigo pro Sicoob. Aqui, a cada R$100 integralizados em capital social, você ganha prêmios e ainda recebe números da sorte para concorrer a uma Hilux automática. Visite uma agência ou acesse vemcomigoprosicoob.com.br e participe da promoção. Sicoob Crédito Capital. Integralizou, ganhou. Consulte regulamento e Secap no site. Olá, tudo bem? Eu sou Milena Gisolfi e hoje vamos falar um pouco sobre planejamento financeiro para aquisição de bens e serviços.
Uma das maneiras que você pode se planejar para adquirir o tão sonhado bem ou serviço é o consórcio, pois no consórcio ele te ajuda a fazer esse planejamento a longo prazo. Então vamos falar sobre algumas vantagens de adquirir uma carta de consórcio. Primeiro, você pode escolher aquele onde a parcela caiba no seu orçamento mensal, não comprometendo a sua renda. Ou, de repente, você tem interesse de comprar uma casa ou um carro e não é para hoje, é um planejamento futuro, mas muitas das vezes chega no final do mês e você não consegue economizar. Com o compromisso de ter aquela parcela todo mês, você vai alcançar o seu sonho. Outro benefício da carta de consórcio é os juros, que não tem. Consórcio não existe taxa de juros. O que existe é uma taxa de administração, para que a empresa possa fazer a gestão dos recursos de todos os consorciados que pagam as suas mensalidades e no final do mês, aquela cota sorteada ou aquele lance vai receber o valor da carta de crédito para aquisição do seu bem. Só que uma dica muito importante, não há uma parametrização de taxa de administração para instituições financeiras. Então busque sempre aquela com a taxa menor ou melhor, mas atenção para a credibilidade e o banco ou instituição financeira que vai fazer a contratação desse consórcio. Outra dica muito importante, o consórcio geralmente é a longo prazo. Então, se você tem pressa para adquirir, talvez não seja muito interessante, a não ser que você tenha um lance. Outra dica, o que é o lance? Tá? No consórcio, existem duas formas de ser contempladas. Uma é o sorteio, onde geralmente há um sorteio por mês, e o lance. Esse lance, ele pode ser um lance livre, onde aquele maior lance será contemplado, ou o seu lance, algumas instituições trabalham com o que chama de lance embutido. Você pega o valor da carta de crédito e um determinado percentual pode ser embutido no seu lance para você ser contemplado de uma forma mais rápida e não esperar um sorteio, tá? Então, fica a dica. Hoje, muitas pessoas conhecem o consórcio apenas para veículos ou imóveis, mas existem uma série de consórcios. Você pode adquirir um consórcio para fazer uma viagem, para uma festa de formatura, aniversário, casamento, para implantes dentários e até mesmo para cirurgias plásticas. E essas foram as dicas do Em Evidência. A Kaisermac é referência de bom atendimento e eficiência no mercado de peças para equipamentos rodoviários. Tem como foco a qualidade dos produtos, o atendimento aos clientes e agilidade na entrega. A empresa possui 27 anos de experiência no fornecimento de peças, sempre buscando atender a todos de maneira ágil e eficaz. Devido à qualificação de todo o processo, ela atua em mais de 250 municípios do Rio Grande do Sul. Hoje, a Kaisermac é uma das maiores empresas do segmento, expandindo sua atuação para além do estado. Já pensou em ganhar uma Hilux automática? Então vem comigo pro Sicoob. Aqui, a cada R$100 integralizados em capital social, você ganha prêmios e ainda recebe números da sorte para concorrer a uma Hilux automática. Visite uma agência ou acesse vemcomigoprosicoob.com.br e participe da promoção. Sicoob Cred Capital. Integralizou, ganhou. Consulte regulamento e SECAP no site. Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV.